Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Greg McKeown. Nessa obra, o autor transmite uma mensagem bastante simples de que devemos entender o que é essencial em nossas vidas e priorizar o que realmente importa. De forma clara, Greg McKeown explica a essência do conceito, ensina como sermos mais eficazes em nossas estratégias e nas execuções de nossas tarefas do dia a dia, sejam elas em nossa vida profissional ou em nossa vida pessoal. Introdução. O caminho do essencialista rejeita a ideia de que se pode fazer tudo. Em vez disso, exige pesar bem as opções e tomar decisões difíceis. Em muitos casos, possibilita tomar decisões únicas que resolvem 1000 decisões futuras e assim não se exaurir fazendo as mesmas perguntas várias vezes. O caminho do essencialista segue um propósito, não segue o fluxo. Em vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de maneira deliberada as poucas coisas vitais das muitas triviais. Elimina o que não é essencial e depois remove obstáculos para que o essencial tenha passagem livre. Em outras palavras, o essencialismo é uma abordagem disciplinada e sistemática para determinar onde está o ponto máximo de contribuição, de modo a tornar uma execução algo que quase não demanda esforço. Um exemplo da vida real. Contaremos a história de Sam Elliott, um competente executivo do Vale do Silício que se viu sobrecarregado depois que sua empresa foi adquirida por outro grupo maior e mais burocrático. Ele estava decidido a se sair bem em seu novo papel. Então, sem pensar direito, disse sim a muitos pedidos. Como resultado, passava o dia inteiro correndo de uma reunião para outra, tentando atender a todos e cumprir todas as tarefas. Conforme o estresse aumentava, a qualidade de seu trabalho caía. Era como se estivesse se dedicando mais justamente às atividades menos importantes. Em consequência disso, seu desempenho se tornou insatisfatório para si mesmo e decepcionante para aqueles que ele tanto queria agradar. No meio dessa frustração, a empresa o procurou e lhe ofereceu um plano de aposentadoria precoce, mas com 50 e poucos anos ele não tinha o mínimo interesse em parar de trabalhar. Chegou a pensar em abrir uma empresa de consultoria, ou então em atuar como consultor freelancer para seu empregador atual, mas nenhuma dessas opções lhe pareceu muito atraente. Então, ele procurou um coach que lhe deu um conselho surpreendente. Fique, mas faça o que faria como consultor e nada mais, e não conte nada a ninguém. Em outras palavras, o mentor o aconselhou a só fazer o que considerasse e ignorar todo o resto que lhe pedissem. O executivo seguiu o conselho. Comprometeu-se a reduzir sua participação em atividades burocráticas dia após dia. Começou a dizer não. Passou a avaliar os pedidos com base no seguinte critério: será que consigo atender a esse pedido com o tempo e os recursos de que disponho? Quando a resposta era não, ele se recusava a atender à solicitação. Ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que, embora a princípio parecessem um pouco desapontadas, as pessoas pareciam respeitar sua franqueza. Estimulado por essas pequenas vitórias, ele foi um pouco mais além. Agora, quando lhe faziam um pedido, ele o analisava usando critérios mais exigentes. Essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e meus recursos neste momento? Se não conseguisse responder sim categoricamente, não executava a tarefa. E mais uma vez, para sua imensa satisfação, embora no início ficassem decepcionados, logo os colegas passaram a respeitá-lo mais, e não menos, pela recusa. Ainda mais encorajado, passou a aplicar esse critério seletivo a tudo, não só a pedidos diretos. Antes, ele sempre se oferecia para realizar apresentações ou tarefas que surgiam de última hora. Agora dava um jeito de não ser convocado. Costumava ser um dos primeiros a responder a um e-mail com vários copiados. Agora apenas lia e deixava que os outros tomassem a dianteira. Parou de participar de teleconferências das quais só alguns minutos lhe interessariam. Deixou de comparecer à reunião informativa semanal porque não precisava dos dados que seriam expostos. Não ia mais às reuniões se não tivesse alguma contribuição direta a dar. Entendeu que só o fato de ter sido convidado não era razão suficiente para comparecer. A princípio pareceu uma atitude individualista, mas ao ser mais seletivo, Sam obteve mais espaço para si e nessa brecha encontrou liberdade criativa. Agora ele concentrava seus esforços num projeto de cada vez. Era capaz de planejar meticulosamente.
Conseguia prever barreiras e começar a remover obstáculos. Em vez de correr para lá e para cá tentando fazer tudo, finalizava apenas os itens essenciais. A nova dedicação a fazer o que era de fato importante e eliminar todo o resto o fez recuperar a qualidade de seu trabalho. Em vez de avançar apenas 1 milímetro num milhão de direções, ele começou a dar um imenso impulso rumo à realização do que era verdadeiramente vital. Para sua grande surpresa, a experiência não teve repercussões negativas. Ele não foi punido nem criticado pelo chefe. Os colegas não se ressentiram quando Sam ficou apenas com os projetos que eram significativos para ele e realmente úteis. Pelo contrário, a mentalidade básica do essencialista. Existem 3 realidades sem as quais o pensamento essencialista não seria pertinente nem possível. Há um capítulo dedicado a cada uma delas. 1. Escolha individual. Podemos escolher onde aplicar nosso tempo e nossa energia. Se as escolhas não são feitas, não faz sentido falar em abrir mão de alguma coisa em troca de outra. 2. A prevalência do ruído. Quase tudo é ruído. Pouquíssimas coisas têm valor excepcional. Essa é a justificativa para investir tempo em descobrir o que é mais importante. Como algumas coisas são importantíssimas, vale a pena o esforço de distingui-las. 3. A realidade de perder para ganhar. Não podemos ter tudo nem fazer tudo. Se pudéssemos, não haveria razão para avaliar e eliminar opções. Assim que aceitamos que é preciso abrir mão de algo, paramos de indagar como conseguir fazer com que tudo dê certo e passamos a fazer a pergunta mais significativa: que problema quero resolver? Somente quando compreendermos essas realidades, poderemos começar a pensar como um essencialista. Na verdade, depois de aceitá-las e entendê-las completamente, boa parte do método das sessões seguintes deste livro se tornará natural e instintiva. O não essencialista. Enquanto o essencialista acha que quase tudo é não essencial, o não essencialista pensa exatamente o contrário. Acredita que quase tudo é essencial. Vê as oportunidades como praticamente iguais. Acha que quase tudo é tão essencial que não distingue as poucas oportunidades vitais das muitas triviais. Muita gente capaz é impedida de chegar a um nível mais alto de contribuição porque não consegue abandonar a crença de que tudo é importante. Mas o essencialista sabe a diferença entre o que realmente tem valor e o resto. Para praticar essa habilidade essencialista, podemos começar num nível simples, e assim que ela se tornar uma segunda natureza nas decisões cotidianas, saberemos aplicá-la a áreas maiores e mais amplas da vida pessoal e profissional. Dominá-la por completo exigirá uma mudança imensa no modo de pensar, mas é algo que pode ser feito. Pare de enfeitar e comece a decidir. No desenvolvimento de textos para a empresa, a equipe ou para si mesmo, muita gente tende a se prender a detalhes estilísticos triviais, como se devemos usar essa ou aquela palavra. Mas isso aumenta o risco de recair em lugares comuns, sem significado, e clichês que levam a declarações vagas e imprecisas. Um objetivo essencial não precisa ser redigido com elegância. O que conta é o conteúdo, não o estilo. Portanto, faça a pergunta mais essencial que vai configurar todas as decisões futuras. Se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa coisa, qual seria ela? Viver com objetivo. O objetivo essencial vai muito além da descrição de cargos ou da declaração de missão da empresa. Ele orienta a noção mais ampla de propósito e ajuda a mapear o caminho da sua vida. Por exemplo, Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, tornando-se essencialista. Em 1962, quando foi preso, quase tudo lhe foi tirado: o lar, a reputação, o orgulho e, é claro, a liberdade. Ele escolheu usar aqueles anos para se concentrar no que era realmente essencial e eliminar o resto, inclusive o próprio ressentimento. O seu objetivo essencial passou a ser acabar com o apartheid na África do Sul. Ao fazer isso, deixou um legado que continua vivo até hoje. Criar um objetivo essencial é difícil. Exige coragem e percepção para saber quais atividades e iniciativas se somarão para levar aquele que executá-las ao ponto máximo de contribuição. É preciso fazer perguntas delicadas, abrir mão de coisas importantes,
e exercer uma disciplina rígida para excluir prioridades concorrentes que nos distraem da verdadeira intenção. Mas o esforço vale a pena, porque somente com clareza de propósito as pessoas, equipes e organizações se mobilizam totalmente e conseguem alcançar a verdadeira excelência. Essencial liderança. Jeff Weiner, presidente executivo do LinkedIn, considera que menos coisas mais bem feitas é o mecanismo mais poderoso da liderança. Quando assumiu a empresa, poderia facilmente adotar o padrão de funcionamento da maioria das empresas recém-fundadas no Vale do Silício e tentar fazer tudo. Em vez disso, disse não a oportunidades excelentes para só ir atrás das melhores. Ele ensina sua filosofia aos funcionários por meio de slogans marcantes como menos coisas mais bem feitas. Transmitir a informação certa às pessoas certas na hora certa. Rapidez e qualidade na tomada de decisões. Na verdade, isso é que é liderar essencialmente. O líder não essencialista se comunica em código e, em consequência, ninguém tem certeza do real significado de nada. A comunicação não essencialista costuma ser genérica demais para ser útil ou muda tão depressa que todo mundo é pego desprevenido. Por outro lado, os líderes essencialistas transmitem as coisas certas às pessoas certas no momento certo. São sucintos e optam por restringir a comunicação para manter a equipe focalizada. Quando falam, são claríssimos, evitam jargões sem sentido e a mensagem é sempre coerente. Dessa maneira, as equipes conseguem separar o essencial em meio a todo o ruído trivial. Executar. Planejar é essencial. Estimar o tempo necessário para suas atividades e prever os problemas é uma parte. Por isso, o autor sugere que você pense em todos os cenários possíveis e acrescente 50% ao prazo estimado, evitando que você fique atrasado nas suas tarefas. David Allen, do best-seller A Arte de Fazer Acontecer, também diz algo parecido. Identifique e elimine o que está te impedindo de avançar. Comece pequeno e comemore as pequenas vitórias, aumentando seu impulso para conseguir coisas maiores. O progresso se tornará mais fácil à medida que você avance. Elabore uma rotina que te permita fluir. Gaste um tempo criando uma rotina e depois não desperdice mais o seu tempo a cada dia escolhendo o que priorizar e o que fazer. Mihai Csikszentmihalyi criou o conceito de estado de fluxo, flow, e segundo seu estudo, pessoas muito criativas usam rotinas rígidas. A rotina errada pode trazer tédio. A rotina certa pode trazer inovação e criatividade ao fazer o uso certo da energia e liberar a mente. Descubra o que é mais importante no momento e concentre suas energias em fazer aquilo. Mantenha a atenção plena. Insights. Assumir muitos compromissos ao mesmo tempo não torna você mais produtivo. Saber dizer não é importantíssimo para não se sobrecarregar. Dizer sempre sim a todos os compromissos não fará de você uma pessoa mais admirada. Devemos identificar o que é realmente importante e essencial em nossas vidas e focar nossas energias nessa atividade. Neste livro você aprendeu que, quando não sabemos nos posicionar em relação às outras pessoas, seja em nossa vida pessoal ou profissional, e queremos agradar a todos, normalmente não conseguimos agradar nem às outras pessoas e muito menos a nós mesmos. E com atitudes assim, conseguimos apenas nos frustrar e nos estressar.